Bom, olá a todos, vamos continuar as nossas videoaulas sobre aplicações de redes neurais na área de mensuração e manejo florestal. Essa é a aula número 2, voltada mais para a aplicação que resulta e vem resultando nos maiores ganhos de exatidão e de redução de custos aplicados na área florestal, que é a aplicação com mensuração de modelos psométricos. Utilização de redes, não, substituição de modelos psométricos. De novo, meu nome é Daniel Henrique Benotti, sou diretor de pesquisa e desenvolvimento da DAP Engenharia Florestal. Esse é o meu e-mail. Quem precisar saber demais sobre redes neurais artificiais, as aplicações, mais alguns desenvolvimentos, só entrar em contato, que nós temos todo o know-how para auxiliarmos na modelagem matemática e utilização de inteligência artificial aplicada. Redes neurais, como nós já vimos na primeira videoaula, são técnicas utilizadas principalmente para aproximação de função e apresentam um grande resultado com relação às demais outras técnicas utilizadas para aproximação de funções. Isso tem gerado um ganho significativo tanto na geração, no ganho de precisão, quanto no ganho de exatidão. Contudo, só gerar ou só trocar uma ferramenta, trocar a rede neural artificial por uma ferramenta que já existe, um modelo de regressão, um sistema que já está implantado e já tem seu amplo conhecimento, divulgado todas as suas artimanhas e detalhes, é algo um tanto quanto pouco lucrativo. Não tem porquê chegar numa empresa, num lugar que você trabalha, e ter um modelo lá, uma regressão que já resolve bem o problema com uma boa exatidão e uma boa precisão, e você simplesmente trocar todo o processo de geração daquela rede neural, daquela regressão, todo o processo de amostragem para aquela regressão, por uma rede neural artificial só para ganhar uma precisão um pouco maior. A precisão fica muito melhor, é claro. Só que o gasto para se fazer esse processo é algo que não é tão lucrativo. Você vai gastar muito trabalho, muito tempo, e o benefício não vai ser lá. O benefício vai ser lá num custo-benefício significativo. Então, quando nós pensamos em utilizar redes neurais para melhorar a estimativa, a gente vai conseguir, sempre. Em quase todos os casos, com algumas variáveis matemáticas, a gente vai conseguir um ganho nas estimativas considerável. Só que nós sempre pensamos na ideia de melhorar a tecnologia diminuindo os custos. E uma forma de se fazer isso é simplesmente utilizar uma mesma estimativa e tentar fazer o máximo possível para a redução da amostragem que você vai fazer no campo para gerar esse modelo, essa função de aproximação. Então, ela tem que considerar as duas coisas: a melhoria na estimativa aliada a uma redução de amostragem, o que acarreta uma redução de custo. É direto. Então, às vezes, se precisava ir a campo e medir 10 árvores, 15 árvores para gerar um modelo psométrico, agora você vai em campo e vai medir somente 3 árvores. Esse é o ganho. Não é o ganho, vou continuar medindo 10 árvores e vou melhorar muito exatamente. Isso não é suficiente. Isso não justifica. Mas meu modelo vai ficar muito melhor, a estimativa vai ficar muito melhor utilizando redes neurais com a mesma amostragem. Perfeito, fica muito melhor. Só que, na prática, para o gestor ou para quem gera o custo do inventário florestal, isso não é significativo. Você vai fazer isso, vai perder o tempo fazendo isso. Você não vai ganhar muita coisa. Então, alinhar as duas coisas para se ter um ganho bem significativo nessa parte. Vamos demonstrar então um caso que mais resultou, que é o exemplo da aula de hoje, que é o de mensuração de alturas. Tradicionalmente, o inventário de campo, o inventário florestal, era feito com
com a medição, como é feito ainda em algumas empresas, mas a maioria já utiliza essa tecnologia de rede, eram amostradas as 10 primeiras árvores, os 7 primeiros variando de empresa para empresa, mais 5 árvores dominantes da parcela. Com a aplicação de rede, nós conseguimos usar somente 3 árvores da parcela e as demais árvores a gente consegue estimar, sem necessidade de medir a altura dominante para a utilização do modelo psicométrico. Esse também é um ganho, então você só vai lá e mede as 3 primeiras alturas. E para a classificação da capacidade produtiva, você pode usar um método de árvore mesmo, que é a estimação das 10 das alturas das árvores de maior diâmetro, ou usar o diâmetro da árvore dominante, o diâmetro máximo, que também funciona perfeitamente. Não precisa achar que não, em locais onde não tem falha, que é a maioria dos plantios florestais nacionais, utilizar o diâmetro dominante resolve 99% dos casos e dá uma classificação da capacidade produtiva muito boa. Mas por causa para a utilização na mensuração de alturas, não há necessidade de se utilizar um modelo psicométrico. No modelo psicométrico, a altura dominante ou o diâmetro dominante. O procedimento tradicional, só para especificar, é a medição de 10 alturas em média por parcela e a medição das alturas dominantes. E geralmente, por estrada, era ajustado esse modelo. LN da altura em função do inverso do DAP, LN da altura dominante. Ou outro modelo que seja, mas esse modelo sempre tem apresentado um bom resultado. Então, para cada estrada você tem um modelo desse. Você tem que parar e fazer uma estimativa, uma análise para cada um dos modelos. Quem é acostumado a fazer esse ajuste em campo sabe que esse ajuste, qualquer modelo desse ou qualquer outro, apresenta lá um R de no máximo, um R quando o modelo fica bom, 80%, 70%. Isso é fácil de conseguir, muito melhor que isso é complicado nessa estimativa do modelo psicométrico. Com a utilização das redes neurais artificiais, nós podemos medir somente 3 alturas de cada parcela, sem necessidade de medição de alturas dominantes. A DAP possui todo o know-how para fazer isso, então nós temos algumas transformações e variáveis que são calculadas na utilização dessas 3 alturas, que dão um resultado muito bom. E somente com uma rede neural artificial você consegue gerar um modelo para toda a floresta. Não é simplesmente só altura em função do diâmetro ou de clone ou coisas assim. Tem toda uma preparação da base de dados e um processo de cálculo de variáveis, de análise, de geração de alguns procedimentos que nós temos que fazer antes de obter essa rede. Ela não é tão trivial de ser obtida assim, mas gera um resultado muito fantástico na utilização de um modelo para toda a floresta. Então, ao invés de ficar analisando um monte de extratos que eu teria que resolver no modelo tradicional, eu analiso um único modelo com todas as suas aplicações. Aqui é um extrato pequeno, um resíduo em função do DAP. Então você vê uma variação aqui de 10, 11%, vamos continuar aqui no modelo tradicional. Então você vê que não tem muito modelo, ficou tranquilo, um extratozinho filé. Aqui para a rede neural artificial, a diferença no gráfico do resíduo basicamente o mesmo, um ou outro dessas duas árvores aqui que são mais frequentes aqui em relação a essa, mais ou menos 10%. A diferença é que esse aqui foi ajustado com as 10 alturas mais as 5 dominantes, e esse aqui foi ajustado somente com as 3 alturas e aplicado nas outras 7. A quantidade de dados é a mesma, só que o ajuste aqui é muito inferior à quantidade de dados usada aqui, é 30% só em relação à quantidade usada aqui. Isso é um ganho muito grande. Quando você começa a olhar isso em nível de altura média por fazenda, aqui eu tenho a altura média por fazenda, então temos 1, 2,
temos algumas fazendas e a azul mais clara a cinza mais clara é a altura tradicional, a altura com a rede, o modelo do meio e a altura observada aqui. Você pode olhar que mínima variação, exceto nesse canto aqui, aonde a altura tradicional errou bem, ou seja, o modelo ipsométrico tradicional teve um erro muito maior do que os outros. Olha, fantástico, a altura média por fazenda, erro quase zero. Vocês podem usar seu relatório de ventana do mesmo jeito, com a mesma estimativa. Pode trocar, mas que o resultado vai ser idêntico. Só o fato de se fazer essa redução de 10 alturas para 3, a gente consegue ter um ganho aí de 3 ou 4 parcelas por equipe. Tem lugares que não consegue ter um ganho maior, 5, 6 parcelas por equipe. Mas a redução média do inventário nacional é cerca de 30% do custo total de inventário. Isso é um ganho muito grande. Você simplesmente deixar de medir, manter ou melhorar um pouco a precisão das estimativas e ainda reduzir o custo. Essa é a vantagem de utilização da rede neural artificial para o caso de medição de altura. Ganho fantástico, significativo. Obrigado. Esse é uma das várias inovações que a DAP Florestal tem e demonstra. Ao longo dessas videoaulas eu vou tentar mostrar todas e algumas mais teóricas, mostrando o funcionamento. É bem provável que a próxima aula seja para redução de custo de cubagem ou para um método prático de cálculo da rede neural artificial na mão, mostrando que não é uma caixa preta. Meu e-mail está aí, dúvidas e sugestões, por favor, entre em contato, que nós vamos conversando sobre o assunto e modelando esse curso para ficar cada vez mais agradável para vocês. Joia? Muito obrigado, abraço a todos.